Amados, como é difícil quando a gente percebe que Deus está falando fortemente em cima da mensagem que nós preparamos, que Deus colocou em nosso coração, e Deus começa a agir, o ministério de louvor aqui em cima, e começa a falar, e aí eles falam assim: pastor, não pode chorar, mas vocês me desculpem se eu chorar hoje, eu estou desculpado, tá? Porque foi muito forte o que Deus estava falando comigo, através do louvor. E eu creio que também com você foi muito forte, mesmo você não sabendo o título da mensagem. O título da mensagem que eu coloquei aqui é: de lugares secos para colheita abundante. Olha só. Então nós não podemos nos sentir como se fôssemos, ou como se estivéssemos na casa do Senhor, presentes de corpo, mas ausentes de alma, ausentes de espírito, porque nós somos tricotômicos e nada vai nos afastar, não tem separação. Quando o meu corpo está, a minha alma está. Quando o meu corpo e a minha alma está, o meu espírito está também. Então, da mesma maneira que Deus falou comigo e falou com você, e falou comigo, Ele também falou contigo. Então há uma sintonia de Deus, ou da nossa vida, da nossa presença, de estarmos aqui louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor, com aquilo que Deus quer fazer comigo e com você nesta noite. E o Salmo 126 começa dizendo assim, aliás eu vou ler ele todo, tá? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas o Senhor tem feito por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Aleluia! Eu estou falando com um crente que está alegre aqui, com quem que está aí na sua casa assistindo, na mídia social. Se você está alegre, dá um glória a Deus aí também, meu irmão. Aí no verso 4 continua dizendo: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas colherão, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Aleluia! Deus está falando de colheita para mim e para você, meu irmão. Ele está dizendo para mim e para você: olha, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o problema que você está enfrentando, se você ficar na minha presença, há colheita abundante para você. A colheita. O Salmo 126 é uma das passagens da Bíblia que tratam da volta de Israel, quando ele foi liberto depois de muitos anos de escravidão na Babilônia. E é interessante que ele relata também a necessidade de nós fazermos a nossa parte para colher bons frutos e renovar a fé e a força através das nossas atitudes. Deus traz algo extraordinário para mim e para você, uma palavra tremenda e profunda aqui nesse salmo, né? Esse salmo também é o cumprimento da primeira parte da profecia de Ezequiel, e a segunda, ela foi completada no dia de Pentecoste, e até hoje não parou. Então o derramar do Espírito Santo, o Senhor agindo na sua vida, a presença do Espírito Santo na sua vida, ela é de contínua, ela não para na sua vida. E nessa noite, o nosso Deus vai restaurar muitos corações aqui, e vai transformar muitas vidas. Deus está falando ao nosso coração de uma maneira extraordinária, e nós precisamos entender isso, porque se nós não entendermos, não tomarmos posse disso, a bênção vai passar e nós não vamos tomar posse dela. Mas por que isso, pastor? Por que Deus vai fazer essas coisas? Porque o mesmo Deus que restaurou lá no passado é o Deus que restaura no presente, aqui, hoje, e restaurará até que o Senhor Jesus volte. Por quê? Porque o mesmo Deus que tirou aquele povo dos grilhões da escravidão lá na Babilônia
e restaurou aquele povo, levando ele para a sua terra, na plena alegria de estar na sua terra, é o mesmo que pode mudar a sua sorte nesta noite. Aleluia. Então, como é que nós podemos fazer isso? Eu quero falar um pouco, e nós vamos aprender um pouco aqui nesta noite, tá? Alguns princípios que são muito importantes para vivermos esse tempo de restauração. Pastor, eu não preciso de restauração. Como não? Já tem mais de ano que nós estamos enfrentando essa pandemia. Às vezes, talvez você pode falar, vamos falar de pandemia de novo. Não, mas todos nós estamos passando uma situação que não sabemos lidar com isso, não sabemos o que fazer quando ela bate na nossa porta. Quando ela chega e bate na nossa porta, quando bate na porta dos outros, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus, mas quando bate na nossa porta, o medo vem, o apavoramento vem, e nós não sabemos como fazer. O Senhor vai restaurar a sua tristeza, vai restaurar, melhor dizendo, todo o medo que existe em você, Ele vai restaurar a alegria. Ele vai arrancar o medo, vai colocar alegria, porque nesta noite Deus colocou no meu coração uma palavra tão forte, amado, que nós vamos sair daqui nesta noite dizendo: eu sei o Deus que eu tenho servido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele pode me livrar de toda e qualquer situação. Esta noite é noite de você restaurar a sua fé naquele que pode todas as coisas na sua vida, naquele que tem cuidado de você, que tem protegido você, que tem guardado você. O Senhor nesta noite vai mudar todo sentimento de medo que está assolando a sua vida. Aleluia. Então, debaixo dessa palavra, a primeira coisa que eu aprendo é que as maravilhas que Deus fez ontem vai nos inspirar a buscar ao nosso Deus com muito maior fé e fervor no dia de hoje. Os versos de 1 a 3 do Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Eles não estavam acreditando no que Deus estava fazendo na vida dele. Eu quero dizer para você que você também, o que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje, você vai olhar para você mesmo e vai falar assim: meu Deus, eu não acredito nisso que Deus está fazendo. Será que é isso mesmo? Será que eu mereço? Ei, o Senhor já pagou, o Senhor Jesus já pagou o preço para você na cruz. Você agora precisa só receber as bênçãos que Deus já liberou para você. O versículo 2 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes, aí eles afirmam, é verdade, grandes coisas o Senhor fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Eu estou falando com quem está alegre aqui, com quem tem uma esperança de que Deus é aquele que vai restaurar todas as coisas na sua vida, aquele que, se você perdeu o emprego, o Senhor vai restaurar um emprego melhor para você em nome de Jesus. Se a sua empresa está passando por dificuldade, eu quero dizer que o Senhor vai restaurar a sua empresa para viver situações muito melhores do que aquelas que você viveu até hoje lá na sua empresa. O Senhor vai mudar a sua história. Pastor, é só financeiro? Não, eu estou falando para você de que se você está passando uma crise dentro do seu casamento, o Senhor vai restaurar o seu casamento de uma maneira completa, de uma maneira total. Se você perdeu o seu relacionamento com seus filhos, está com um problema no relacionamento com eles, eu estou falando para você que o Senhor vai restaurar o seu relacionamento familiar e o Senhor vai mudar toda a sua história. Aleluia. Amados, o Evangelho não é só história, ele é realidade. Nós precisamos acreditar nisso. Ele é a realidade para mim e para você nos dias de hoje. Nós não vivemos do passado. O que passou, passou. Aquilo que Deus te deu no passado é para você entender que você tem uma fé madura e suficiente para receber coisas maiores ainda. Aleluia. O nosso Deus fez, o nosso Deus faz e o nosso Deus fará maravilhas no meio de nós.
Mas a intervenção de Deus não é só para o passado, amado. Nós não podemos olhar para as coisas do passado e dizer: como o Senhor fez. Me veio a memória aqui, o Espírito Santo trouxe a memória de Gideão. Se o Senhor era aquele que fez tantas coisas como nossos pais contam para o nosso povo no passado, por que o Senhor não faz hoje? Ei, nosso Deus não é o Deus só do passado, o nosso Deus fez e faz. A intervenção de Deus é para hoje, na minha e na sua vida. Então creia, viva isso. A intervenção de Deus foi maior que a expectativa deles, olha só. Então eu tenho a esperança, eu tenho a certeza de que aquilo que eu estou pedindo, Deus vai me surpreender. Deus vai me surpreender. Então preste atenção. Por quê? Porque lá no verso 1 está dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, se você sonha, o Senhor vai transformar o seu sonho em realidade, em nome de Jesus. A intervenção de Deus foi maior que a expectativa. O povo tinha perdido a liberdade, o povo tinha perdido a pátria, o povo tinha perdido o templo, o povo tinha perdido a família, o povo tinha perdido o culto, o povo tinha perdido as festas, passaram por fome, espada, vergonha e escravidão. A impressão que tem que essa palavra era preparada por Deus, foi preparada por Deus para nós vivermos 2019, 2020, 2021. Porque muitas dessas coisas aqui nós perdemos mesmo. Eles foram arrancados do lar, diz assim, às margens dos rios da Babilônia. Eles não estavam em casa mais, eles estavam em terra estranha, em lugar estranho. E quantos brasileiros foram arrancados do seu lar nesse ano de 2020 e 2021? Arrancado porque não tinha recurso para poder custear as suas despesas mensais, que eram naturais. Quantos passaram por isso? Os vínculos deles foram quebrados porque eles estavam em terra estranha. Perderam os bens, perderam a família, porque muitos ficaram para trás. Estavam onde não gostariam de estar. Meu Deus. Foram tomados por apatia, foram tomados por desânimo. Eles falam assim: nós nos assentávamos e chorávamos. E muitos hoje são tomados por apatia e desânimo, já desistiram. Eu quero dizer para você, eu quero liberar uma palavra para você: aquilo que você desistiu, volte a sonhar, porque o Senhor vai restaurar na sua vida. Aquilo que você deixou de fazer em 2020 e esse pedaço de 2021, pode começar a sonhar, porque o Senhor vai mudar a sua história e vai transformar a sua vida. O Senhor vai restaurar a sua sorte, como restaurou a sorte desse povo. Ele vai restaurar a sua sorte, vai transformar a sua tristeza em alegria. O Senhor vai entrar com providência na sua vida e vai mudar a sua história. Aleluia. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, dá um aleluia, meu irmão. Aquele povo não cantava mais, não sonhava mais, e o pior, não reagiam à crise. Se tiver alguma coincidência, é só mera coincidência, tá? Como dizem, mas não é, meu irmão. É a palavra de Deus para mim e para você, tocando nos nossos corações. Nós não podemos desistir daquilo que Deus nos deu. Nós temos que continuar sonhando. Eles estavam como num vale de ossos secos. Eles ficavam só relembrando do passado, amargos com o presente, porque não largaram o passado. Ei, eu quero dizer para você que você precisa abandonar o seu passado, aquilo que Deus fez para você lá no seu passado, a tristeza que você passou em 2020, você abandona ela, porque o Senhor tem um plano extraordinário para você a partir de agora. O que aconteceu? Deus começou a intervir na vida daquele povo. E aí, quando Deus começou a intervir, eles começaram a perceber.
e começou a produzir dentro deles uma alegria muito grande, um impacto tão grande, que se tornou um poderoso testemunho entre as nações. Todos viram que grandes coisas foram feitas e que foi o Senhor quem fez. Todos viram. Quero pedir que você preste atenção aqui no verso 2, que eu vou ler, tá? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Escuta, Deus não mudou, eu vou insistir nisso, e Deus não vai mudar. Nós precisamos crer de que Ele vai agir além das nossas expectativas. Nós precisamos crer de que Deus, Ele tem muito mais para nos dar do que aquilo que nós estamos pensando ou sonhando. Nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer coisas maiores do que aquelas que você quer. E aí, quando você receber aquilo que Deus preparou para você, a sua boca vai se encher de riso e você vai dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por mim. Deus vai agir além das suas expectativas, como um sonho, fazendo grandes coisas por você e trazendo restauração que vai produzir uma grande alegria no seu coração. O seu testemunho vai impactar muita gente, amém? Muitos olharão para você e vão falar assim: como é que ele conseguiu ou que ela conseguiu fazer essas coisas? E quando você ouvir essa palavra, você vai dar o seu testemunho e vai dizer: foi o meu Deus que fez essas coisas na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu emprego. É Deus que vai fazer, é Deus que faz. Creia nisso. Outro ponto que eu quero lembrar aqui neste salmo, eu aprendo que os lugares secos de hoje podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Eu vou ler, aí eu vou ouvir um amém. Eu vou ler o verso 4. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. E eu acho que você falou glória a Deus, mas não entendeu. Eu vou explicar. O Senhor restaurou a sorte deles, porque eles estavam alegres pelas vitórias de ontem. Mas quando eles começaram a olhar para o presente, a vida estava como um deserto. Estou falando com alguém que a vida está parecendo um deserto. Tristeza, dor, ameaça, situações complicadas. Tem gente que está precisando de socorro. Tem gente que está abrindo a geladeira e está falando: só tem para hoje e para amanhã. Como aquela viúva: olha, eu não sei o que fazer, eu só tenho comida para hoje. Eu vou preparar para mim, para o meu filho, vou comer, ele vai comer e nós vamos morrer, nós vamos esperar a morte chegar porque não tem mais comida. E o profeta diz: traz para mim, faz para mim também e traz primeiro para mim, porque o Senhor vai fazer prosperar na sua vida. Eu quero dizer para você, se você crê de que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer. Mas tem um ingrediente que você precisa colocar: a sua fé, meu irmão, de que Deus vai fazer, de que Deus é poderoso e Ele tem capacidade e poder para fazer aquilo que Ele quiser. Agora você vai me perguntar: como, pastor? Eu não sei, porque não cabe a nós dizer para você como Deus vai fazer. Eu sei que Ele faz, e Ele faz do jeito dEle, do jeito que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer na sua vida. Por isso, amado, você não pode viver do passado, porque as vitórias de ontem não são suficientes para hoje. Aquilo que você recebeu ontem não é suficiente para te sustentar no dia de hoje. Então você tem que olhar para Deus e dizer: eu sou dependente de Deus, porque Ele tem me sustentado todos os dias, não importa a situação que eu estou vivendo. Ande com Deus hoje. A vida seja cheia do Espírito Santo hoje.
que você recebeu ontem, foi para ontem, e hoje Deus tem uma porção maior para você. Não celebre apenas as vitórias do passado, comece a reivindicar diante do Senhor, de que Ele vai, é melhor não é reivindicar, deixa eu corrigir isso aqui, comece a exercer a sua fé, de que hoje o Senhor vai fazer coisas maiores do que fez até ontem para você. Antigas bênçãos não são suficientes para a sua vida hoje. Assim como antigas mágoas não pode estragar o seu presente. Ainda, ontem você foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma bênção, mas o coração agora está murcho, seco e vazio. A principal lição desse salmo, amado, é que a sequidão de hoje não é motivo de você desanimar, porque o Senhor vai fazer coisas maiores para você. Mas sim um grande motivo para você levantar um clamor e para Deus dizer: Senhor, por favor, restaura a minha vida. Se você está comigo aqui, levanta a sua mão e declara: Senhor, por favor, restaura a minha vida. Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus. Toda obra de restauração, amado, ela é uma ação soberana de Deus. Olha, o salmo começa assim: quando o Senhor restaurou. Opa, é Deus que faz, é Deus que vai restaurar, é Deus que vai liberar, é Deus também que vai agir, mas ela também é fruto da oração de fé que você faz. Eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai transformar, eu creio que Deus vai mudar, eu creio que Deus vai entrar com providência na minha vida. Eu preciso começar a crer nessas coisas, meu irmão. Eu tenho falado ultimamente de fé e Deus tem me tocado. Eu confesso para vocês que eu estava preparando um texto que não falava nada de fé, uma mensagem que não falava nada de fé. E aí Deus: não, você vai falar de fé, porque foi para isso que eu te levantei. Você vai falar para aquele povo que eles precisam ter fé, porque senão não alcançarão a bênção que eu já liberei para eles. Quer ver, amado? Quando a igreja orou, o Espírito Santo foi derramado. Sim ou não? Sim. O deserto, eu vou falar aqui do antes, que as águas, os lugares secos de hoje podem ser fontes abundantes na vida amanhã. O deserto de Negueb, amado, é o maior deserto da Judéia. E ele fica 11 meses seco, uma sequidão tremenda. Mas no mês da chuva, as águas correm das montanhas e formam correntes de água que abrem na areia do deserto. Elas abrem a areia do deserto e elas vão e fertilizam aquela terra de forma impressionante. De que vai ter lá no deserto sempre alguma coisa para poder fazer com que a terra faça brotar a semente. Sabe? Onde tem água, toda a terra é terra boa. Amém? Quem é agricultor aqui, ou quem trabalhou na roça, ou quem cuida de jardim da sua casa como eu, sabe que tem água, a terra é boa. Tem água, a planta nasce mais rapidamente. Tem água, é muito difícil a planta morrer. Ela vai dar fruto, ela vai dar flores e vai crescer muito rapidamente. Deus pode fazer rios do Espírito brotarem no deserto da sua vida e fazer uma nova história para você. Então eu quero liberar a palavra do Senhor para você hoje. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu estou falando para você que se você não viver na dependência do Senhor, essas águas não fluirão, essas águas não surgirão na sua vida. Então eu preciso olhar para Deus, o que eu fiz até ontem, o que Deus me deu até ontem. Hoje eu preciso renovar a minha fé, crer de que Ele vai me sustentar no dia de hoje. E todos os dias da minha vida eu terei o sustento do meu Deus. Mas neste salmo também eu aprendo que eu vou frutificar o tempo todo. Versos 5 e 6 fala assim:
Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aí eu quero falar de semeadura. E já vai falar de dinheiro. Não, hoje eu não vou falar de semeadura, recurso financeiro. Vou falar de outra semeadura para você. A semeadura com lágrimas tem a promessa de uma colheita abundante. O texto fala. Ainda, Deus promete que todo aquele que semeia, e foi lido aqui o texto na palavra de oferta aqui, tá? Sempre vai colher. É uma lei espiritual, mas toda semeadura ela vai ter uma dinâmica própria. Ela exige que nós saiamos de onde estamos aí. Saio do financeiro. Opa! Eu preciso sair de onde estou, da minha vida espiritual. Eu preciso sair de onde estou e andar e chorar. É tomar uma atitude de alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você. É tomar uma atitude de que eu preciso crescer, eu preciso buscar. O Senhor morreu na cruz, já entregou tudo para mim, mas eu preciso buscar essa conquista. Não virá de graça. Então a minha atitude, a minha ação, o meu mover, não estou falando do mover de Deus na minha vida não. A minha caminhada vai determinar se eu vou conquistar ou não, se eu vou tomar posse ou não. Meu Deus, é sair do conforto para tempo de oração, amados. É sair do conforto de levar a semente do evangelho para as pessoas. Eu estou falando que você precisa ter uma palavra na boca para anunciar para aqueles que têm fome e sede da palavra de Deus. Você está aqui todo domingo, você está aqui nas orações, então o Senhor está te enchendo da palavra dele para você guardar para você. Não, para você anunciar para o outro que está precisando. O Senhor está te capacitando através do Espírito Santo. Pastor, mas eu não sei falar. Nem eu, irmão, sei falar. Mas eu estou aqui. Amados, muitos aqui já ouviram o que eu vou falar agora. Quando eu fiquei na frente de um grupo de pessoas, nem era igreja, eu tremia igual vara verde. Eu tremia, eu tinha medo, eu gaguejava. Eu estava como Moisés, justificando diante de Deus. Mas Deus foi me capacitando. Eu estou falando para você, se você quiser crescer, você precisa olhar para o Espírito Santo de Deus e entender que é Ele que te capacita, é Ele que vai te dar novas ideias, é Ele que vai colocar a palavra na sua boca, é Ele que vai mudar a sua história, é Ele que vai colocar no seu coração aquilo que você nunca ouviu falar, mas é Ele que vai abrir a sua boca, e quando a palavra sair da sua boca, se você deixar o Espírito Santo agir, ela vai sair da sua boca como um instrumento, ou uma faca, ou uma espada de 2 gumes, cortando para lá e cortando para cá, e transformando a vida daquele que está ouvindo. Porque às vezes, sabe, as pessoas pensam assim, quando ouvem assim, você precisa se envolver com a obra de Deus. Eu tenho que me envolver com a igreja. Não, eu estou falando com o espiritual, meu irmão. Se envolver com aquilo que Deus preparou para você. Eu estou falando de que você não pode se calar mais a partir desse tempo que nós passamos de 1 ano aqui, meu irmão. 1 ano, nós tivemos a oportunidade de aprender mais, tivemos a oportunidade de entender que existem outras maneiras de levar a palavra para os irmãos, tivemos a oportunidade de ler mais a palavra de Deus. Então você conhece a palavra de Deus, e a partir do momento que você começa a conhecer, o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você pelo menos leu. Toda conquista precisa ser regada, e um dos ingredientes para regar a conquista às vezes é com sacrifício. É você fazendo o seu sacrifício, é você entendendo que você precisa gastar mais um tempo na presença do Senhor, gastar mais um tempo em oração, gastar mais um tempo em ler a palavra do Senhor.
Nós não podemos mais ficar vivendo o evangelho ou vivendo na igreja achando que aqui o que eu vou ouvir é suficiente. O que você ouve não é suficiente, o necessário que você precisa. O que você ouve é para você não guardar para você. Você tem que guardar a palavra no seu coração, para que quando precisar, a sua boca exploda, anunciando a palavra para aquele que precisa ouvir. Não estamos mais vivendo no tempo de que quem era responsável para anunciar a palavra era o pastor, quem era responsável era o evangelista, quem tinha que ir lá orar pelo outro era o evangelista. O Senhor quer te usar, mas você precisa crescer. O Salmo afirma, amado, que a colheita é certa. A colheita é abundante. A colheita vai gerar uma felicidade em você. Alguém já pregou para uma pessoa que precisava ouvir a palavra e hoje ela aceitou Jesus, mesmo que não foi no dia que você pregou, e hoje ela se tornou uma pessoa que está na presença do Senhor? Faz assim, se eu quero ver. É alegria ou não é? É felicidade ou não é? É felicidade. Você olhar para uma pessoa que um dia lá atrás você anunciou a palavra do Senhor para ele, e ele se chegou à igreja e hoje ele está sendo usado pelo Senhor como é um pastor, é uma pastora, é um evangelista, é alguém que é professor de escola dominical, é alguém que vai e ora pelos outros, assim como Deus usou você para anunciar a palavra para ele e ele fazer todas essas coisas. Ele também quer continuar usando você para fazer outras coisas. Chega do medo. Tem alguém ali que precisa de oração, vou chamar o pastor. Chama não, Deus te deu autoridade. A palavra de Deus diz que Ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Você e eu, nós precisamos entender de que nós somos geração eleita, a geração que está precedendo a vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos ter ousadia para anunciar a palavra do Senhor. Percebe, amado? Percebe essas coisas? Percebe o que Deus quer fazer? O movimento que Deus quer fazer na sua vida? Jó viveu dias difíceis, mas Jó nunca deixou de frutificar. Tanto na bonança, quanto nas provações, tanto na miséria, quanto nas doenças, Jó sempre manteve Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza, como o seu socorro, bem presente na sua angústia. Pastor, só não sabe que eu estou vivendo essa pandemia. Eu não sei, mas se você tiver angústia, creia no Senhor e comece a anunciar a palavra, porque com certeza Ele vai recompensar você, Ele vai liberar para você algo que você nem está esperando mais, mas Ele vai agir na sua vida. Estou passando por dificuldade financeira, não tem problema. Amados, sempre quando eu estive passando por dificuldades financeiras, o Senhor me usava para liberar palavras de que as pessoas iriam vencer e que Ele era o Senhor da provisão na vida deles. E eu ficava assim, quando eu preparava, eu falava: Senhor, eu estou numa perrengue danada, e o Senhor manda eu falar isso, e Deus fala, porque tem pessoas que precisam ouvir. E depois eu comecei a pensar assim: acho que era eu que precisava ouvir. Então, amado, se você quer frutificar, se você quer sair do deserto, você tem que começar a olhar para você e ver o que você está fazendo, o que você está fazendo, ou o que você fez até o dia de hoje. Pastor, mas o meu passado me condena. Não tem problema, amado, o seu passado já passou e você está vivo ainda. Então, a partir de hoje, começa a dizer: não, eu vou fazer a obra do meu Deus do jeito que eu preciso fazer. Quando Ele precisar me usar, Ele vai me usar, e eu vou me disponibilizar para usar. Eu vou usar a minha fé para crer de que o Espírito Santo está agindo em mim. Ei, amado, o Espírito Santo está aí dentro de você, morando em você. Ele está aí, Ele é o seu socorro. Ele é aquele que te guia, que leva você para os caminhos que você precisa ir, que te mostra o bom caminho, o mau caminho. Ele te mostra todas as coisas.
mas você tem que deixar ele agir. Muitos querem colher bênçãos de Deus, amado, sem semear. E eu estou falando aqui que você precisa semear na sua vida. Pastor, como eu vou semear? Está aqui, ó. Aqui, ó. Você que está aí na sua casa, a palavra é semeada na sua vida. A partir do momento que você come da palavra, que você bebe da palavra, que você aprende da palavra. A palavra de Deus é semeada na sua vida. Quando você vive, outra coisa, como você vai semear? Viver uma vida de oração na presença do Senhor. Meu Deus. Não adianta você querer colher se você não semear. Não adianta você querer receber ou ter capacidade para distribuir e entregar para os outros, sem investir no seu relacionamento com Deus e na obra do Senhor. Porque não adianta você querer investir no seu relacionamento com Deus e ficar só na contemplação. Se você achar que é assim, ótimo, comece, porque o Senhor vai te empurrar para outros lugares e você vai ter coragem para ir. Esse salmo, amados, ele confirma que aquele que vive com fé, que vive com obediência, mesmo em meio às dificuldades, ele vai ver resultados maravilhosos na sua vida e no seu relacionamento com Deus. E eu já estou encerrando aqui. Quero convidar os levitas para subirem aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 58. Se você não tem, eu peço para que projetem aqui. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 58. Amém? Você em casa já abriu aí, vai estar aparecendo daqui a pouco aí, 15, 58, pode projetar aqui, por favor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que Deus vai te recompensar naquilo que você fizer em nome dEle, ou para Ele, ou para a obra que Ele tem aqui. Mas eu quero dizer uma coisa: se você se calar, as pedras vão clamar. Então não se cale, porque Deus quer te usar. Você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Então você tem o DNA de Deus na sua vida. Você tem a impressão digital de Deus na sua vida. Há um componente celestial aqui na sua vida. E quando você decide, há uma ligação automática de você com Deus, de Deus para contigo. E Ele vai te capacitar, e Ele vai te usar, Ele vai te fazer algo, pessoas extraordinárias aqui na terra, até que o seu tempo dê e você fala: estou indo para minha casa, estou indo de volta. Quando você começar a viver assim, você vai poder dizer como Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.